complementando tudo que já foi dito aqui nessa noite. É uma honra para todos nós estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, saber que nós temos um Deus que cuida de nós, saber que nós temos um Deus que nós podemos clamar e o Senhor nos responde. E é muito maravilhoso servir o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor vai confirmando, vai falando e vai confirmando e vai se mostrando de uma forma muito maravilhosa nas nossas vidas. E como foi cantado aqui, o momento do desespero vem, a aflição vem, mas nós vemos na Bíblia pessoas que tiveram uma vida extraordinária com Deus, pessoas que tiveram uma vida com Deus, que hoje inspiram os nossos corações, que aquecem a gente, que nos dá fé. E não é diferente nas nossas vidas. Da mesma forma que o Senhor usou essas pessoas no passado, o Senhor pode e vai usar as nossas vidas se nós nos abrirmos e se nós nos colocarmos na brecha. E uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração, quando meu pai falou para eu me preparar para eu trazer uma palavra, o Senhor ministrou uma palavra muito específica na minha mente. O Senhor ministrou ferramentas. Exatamente essa palavra. E o Senhor ministrou no meu coração que todos nós temos alguma coisa para fazer. No sentido literal, na vida corrida, uma louça para lavar, uns 3, 4 filhos para cuidar, um banheiro para lavar, mas eu digo na nossa vida espiritual. Todos nós temos algo para fazer, porque o Senhor colocou algo nas mãos de todos nós. E isso que o Senhor colocou nas nossas mãos, um dia vai ser cobrado. E então o Senhor ministrou isso no meu coração, ferramentas. E o Senhor colocou no meu coração um texto muito poderoso, que está lá em Provérbios 21. Não é necessariamente sobre esse texto que eu quero falar, mas que casa perfeitamente com o contexto geral no que eu vou dizer. Em Provérbios 21, 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E isso é uma coisa muito interessante de nós vermos, porque isso mostra que sem o auxílio do Senhor nas nossas vidas, todo o nosso esforço, toda a nossa preparação é vã. Ela não adianta de nada se o Senhor não estiver na frente. Mas isso também não anula a nossa responsabilidade. Nesse texto, eu tenho uma Bíblia de estudo, e o autor ele fez um comentário muito interessante. A vitória, ela é concreta, ela vem do Senhor, não adianta. Mas a responsabilidade disso ser feita está nas minhas mãos, está nas suas mãos, na vida de vocês. E como eu falei, se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, seria ferramentas. E ferramentas, todos nós, como eu falei, nós recebemos o Senhor dando nas mãos de todos nós, mas o dever de ler o manual de instruções, de saber como essas ferramentas são usadas, é responsabilidade minha e é responsabilidade sua, de saber como usar aquilo que o Senhor colocou na sua vida. E eu acredito que o Senhor, Ele fala e Ele trabalha com as pessoas de uma forma muito singular. A forma que Deus usa o meu pai é totalmente diferente da forma que Deus usa o meu irmão. E a forma que o Senhor fala no coração da Tamires é diferente da forma que o Senhor fala no meu coração. E eu espero que através dessa ministração, que pelo menos um pouquinho caiba no coração de cada um, que você consiga trazer para a sua vida, pelo menos um pouquinho. E, como eu falei, ferramentas, hoje, nós especificamente estamos fazendo uso de uma ferramenta extraordinária que está servindo muito para as nossas vidas, que é a internet. E esses cultos online que nós estamos fazendo têm tomado proporções que a gente jamais imaginou, tem alcançado pessoas que não fazem parte do nosso círculo social e que o Senhor tem alcançado. E eu acredito que, através de alguma dessas ministrações, eu espero que nessas ministrações alcancem também pessoas que não são cristãs. E se essa palavra chegar ao coração das pessoas que não são cristãs, que eles venham entender de uma forma que nós, como que crescemos na igreja, que eles venham entender também. Então, para você que conhece já esse texto que eu vou ler, amém, glória a Deus, mais uma vez você vai ouvir. E para quem não conhece, vai ter um entendimento básico que eu vou dar uma pincelada bem rapidinho. E o personagem, a pessoa principal que eu quero falar hoje é Davi. E o texto se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler vários textos, vários versos desse capítulo. E então você em casa, depois se você quer ver direitinho,
você tem tempo e você analisa, mas tudo está escrito dentro de 1 Samuel, no capítulo 17. E o primeiro versículo que eu quero ler é o 4, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, e ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Então já vamos parar um pouquinho aqui para a gente fazer um highlight do que está acontecendo. Vamos voltar lá para Israel, vamos falar de Israel. Israel foi um povo escolhido por Deus. Foi a nação denominada como o povo de Deus. E como sendo o povo de Deus, Israel, não só naquele tempo, como hoje em dia também, eles têm muitos inimigos. E um desses inimigos, citado aqui em 1 Samuel, era o povo filisteu. Não convém dizer exatamente por que eles eram inimigos, porque isso vem de muitos anos atrás. Isso a gente vai ver, eu acho que lá no livro de Números, quando o povo sai primeiramente do Egito, o povo passa pelo deserto, e depois o povo chega à Terra Prometida, ali começa a inimizade do povo de Deus e com os filisteus. E a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus, eles eram um povo astuto. Eles eram homens de guerra, eles eram homens sanguinolentos, eles eram homens que gostavam de batalha e que eles eram, como eu posso dizer, egoístas. Eles pensavam só neles e eram homens que gostavam mesmo de assolar o povo. E aqui no capítulo, que eu li aqui no capítulo 17, vai dizer que esse homem filisteu, ele saiu da terra dele e ele foi de encontro ao povo de Deus. E para a gente entender o que significa 6 côvados e 1 palmo, dá mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos que 3,5 metros de altura. Eu sou uma pessoa relativamente considerada alta, eu tenho 1,80 m. E se a gente for traduzir esses 6 côvados e 1 palmo, dá mais ou menos 3,5 metros. Então isso significa que ele era pelo menos 2 de mim. E aí aqui no decorrer desse capítulo 17, a gente vai ver que Golias, ele chega até o povo de Deus e ele começa a zombar, ele começa a caçoar do povo de Deus e, obviamente, o povo não estava tendo muita coragem de enfrentar Golias. E aí, nós vamos ver uma coisa muito interessante, que do 1 até o 11... vai dizer que Golias saiu da terra dele, que ele chegou e vai contar um pouco da história. E no 12, vai dizer especificamente assim, vai terminar de contar a história que Golias chegou até lá. E no 12, vai dizer exatamente assim, vai começar assim a leitura. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E Davi era o menor. Os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então aqui a gente já para mais um pouquinho para entender o que estava acontecendo. Lá um pouquinho, numa terra um pouquinho distante, em Belém de Judá, vai citar especificamente o nome de um homem. Ele é o primeiro a ser citado da sua família. Vai citar Davi. E vai dizer que o rei daquela época é Saul. Saul, ele foi o primeiro rei da terra de Israel. Antes de Saul, o povo era regido literalmente por Deus. Deus era o rei do povo. E o intermédio dessa comunicação do povo com Deus era através dos profetas. E nesse tempo era o profeta Samuel, onde nós estamos lendo. E vai dizer que chega um tempo em que o povo, eles não estão mais satisfeitos com essa relação de conversar com Samuel e Samuel passar para Deus. E quando Deus tem alguma coisa para falar com o povo, passar para o profeta passar para o povo. O povo queria ver quem eles estavam adorando. O povo cria em Deus não crendo. Eles queriam alguma imagem que eles pudessem olhar, que eles pudessem chegar até lá e ouvir o que o rei dizia. Então, o povo pediu um rei e Deus deu um rei para o povo. Então, o primeiro rei de Israel, citado aqui nesse texto, foi o rei Saul. E vai dizer que na terra de Belém de Judá tinha um homem chamado Jessé, que esse homem tinha 8 filhos. 3 desses filhos, eles trabalhavam diretamente com o rei Saul. E o mais novo cuidava das ovelhas. Em outros textos, nós vamos ver que Davi, ele é citado como menor em 2 sentidos. Ele é citado como menor em idade, porque ele era o caçula, e ele é citado como menor em estatura. A Bíblia vai dizer que os seus outros 7 irmãos, eles se destacavam fisicamente, e Davi era um pouco mais mirrado. Então, e lembrando do gigante que estava lá assolando o povo.
E aí no 17 vai dizer assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma-te, peço que leve para os teus irmãos um éfa deste grão tostado e esses 10 pães. Corre e leva-los ao arraial aos teus irmãos. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E Davi deixou a carga que o trouxera na mão do guarda da cidade, correu à batalha e, chegando, perguntou se os seus irmãos estavam bem. E é a partir daqui que eu quero começar a ministração. Aqui eu li 3 versos, o 17, 20 e o 22. E só nesses 3 versículos que eu li aqui, nós podemos ver ferramentas extraordinárias na vida de Davi. Só dentro desses 3 versículos aqui. E para a gente entender necessariamente ferramenta, o significado, segundo o senhor Google, é o seguinte: o termo ferramenta deriva do latim ferramenta, plural de ferramento. É um utensílio, dispositivo ou mecanismo físico ou intelectual usado por trabalhadores das mais diversas áreas para realizar uma tarefa. Qualquer instrumento que se usa para a realização de um trabalho. Ferramenta, nenhum trabalhador ou operário pode operar sem. Então a gente pode ver que ferramenta é alguma coisa muito importante para nós termos na nossa vida em diversos sentidos. E dentro desses 3 versículos que eu li, eu consigo imaginar 6 ferramentas na vida de Davi, só dentro desses 3. E a primeira ferramenta que eu posso ver na vida de Davi é a obediência. O pai de Davi chega até ele e fala: olha, eu preciso que você vá até o arraial e você leve esse alimento para os seus irmãos. E aqui na palavra a gente vai ver que no mesmo instante, ele não questiona, ele não diz porquê, ele não imagina isso, ele não imagina aquilo. O pai fala, ele obedece. O pai falou, ele respondeu. E que nós venhamos ser assim na nossa vida. Tem uma ministra que eu gosto bastante de acompanhar ela. Eu estava até falando com meu irmão ontem, a gente estava debatendo uns porquês, uns poréns, mas eu gosto bastante de acompanhar ela. A Thalita Pereira, ela é nordestina, se eu não me engano, ela é do Ceará. E ela é líder de muitas pessoas, muitas pessoas, não vou lembrar o número exato. E ela tem 3 filhas. Em muitas das ministrações dela, ela sempre diz que a obediência exata, ela tem 3 características. E se a sua obediência não tiver essas 3 características, talvez ela não é tão obediente assim. A obediência real, ela é exata, ela é imediata e ela é com alegria. Ela é exata, é na hora que mandou. Ela é absoluta, é do jeito que mandou. Ela é com alegria, ela é sorrindo, não é questionando, não é pensando nisso, não é pensando naquilo. Então que nós, servindo o Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ter alegria servindo o nosso Deus. Que nós venhamos ser obedientes à palavra do Senhor. E não somente obedientes de falar, ok, eu tenho que ir para a igreja. Não, tem que ir para a igreja, é na hora que tem que chegar na igreja. Tem que orar, então é do jeito que tem que orar e é com alegria. E a segunda ferramenta que eu vejo na vida de Davi é a proatividade. Isso é uma coisa de extrema importância nas nossas vidas. Aqui vai dizer que Davi, ele foi obediente ao seu pai, obedecendo aquilo que Jessé tinha falado, mas que ele não só obedeceu, o pai mandou e disse que ele se levantou pela madrugada para ir ter com seus irmãos. E a proatividade, ela é isso. Você fazer algo para alguém sem que alguém esteja esperando. Porque quando alguém manda você fazer alguma coisa, é muito fácil. Você só está obedecendo. A obediência é sim importante, mas quando você faz algo para alguém sem que alguém espere nada de você, esse é o grande X da questão. E na obra do Senhor, nas nossas vidas em todos os sentidos, nós temos que ser proativos, nós temos que dar uma palavra de apoio para os nossos irmãos, nós temos que ser aqueles que estejam com os braços estendidos sem que o nosso irmão não pergunte. Nós temos que ser aqueles que sejam um apoio literal para o nosso irmão, para que antes que o nosso irmão caia, nós servimos de apoio e segurar para que o nosso irmão não caia. Nós temos que ser aqueles que mandam uma palavra de incentivo, aqueles que oram pelos irmãos, que intercedem uns pelos outros, sem que alguém espere isso de nós. E a terceira ferramenta,
na vida de Davi, que também, todas elas são importantes, eu vou dizer isso em tudo, vai ser um pouco, não vai ter muita concordância porque eu vou acabar repetindo, mas é que quando eu estava lendo e estudando sobre isso, uma parecia ser maior que a outra, uma parecia ser maior que a outra, mas na verdade todas elas se complementam. E a terceira responsabilidade, a terceira ferramenta de Davi era a responsabilidade. Aqui vai dizer que o pai dele pediu para ele ir levar para os irmãos dele, mas que antes dessa missão, ele já tinha uma responsabilidade. Ele era o responsável da família por cuidar das ovelhas. Então, as ovelhas era a responsabilidade de Davi. Então, independente do que o pai dele tinha pedido, independente do que o pai dele tinha falado, as ovelhas era a responsabilidade dele. E aqui no texto a gente vai ver que ele chegando na cidade, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu na minha mente imaginária, eu consegui imaginar. Que ele vai chegando perto do arraial e ele vai vendo que alguma coisa não está muito certo. Eu acredito que ele vai vendo as pessoas alvoroçadas por conta do gigante lá, e ele vai vendo as pessoas correndo, ele vai ver as pessoas aflitas, e o que ele faz? Ele pega as ovelhas, que era a responsabilidade dele, e ele leva até os guardas da cidade. Ele pega aquilo que era a responsabilidade dele, que naquele momento ele não poderia dar 100% da atenção dele, mas ele coloca nas mãos de alguém que poderia cuidar das ovelhas quando ele não estivesse perto. Ele pega as ovelhas e leva alguém que poderia dar comida, que poderia dar água quando elas tiverem sede. E o que você tem feito com a responsabilidade que o Senhor tem dado nas nossas mãos? O que você tem feito com aquilo que é para você fazer, que não é para fulano fazer, que não é para ciclano fazer, que é para você fazer? Você tem tido responsabilidade com a obra do Senhor? Você tem se empenhado com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? E a quarta ferramenta de Davi, como eu falei, uma vai complementando a outra, mas quando eu cheguei nessa daqui, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Eu falei, Senhor, que eu seja assim. Isso é uma coisa que eu peço muito para Deus, porque eu acredito que é muito importante em todos os sentidos da nossa vida, que é o altruísmo. O altruísmo é o antônimo, é o oposto de egoísmo. E aqui a gente pode ver que Davi, ele era uma pessoa extremamente altruísta. Que quando ele chega, que ele deixa as ovelhas dele com alguém responsável, com alguém que vai cuidar das ovelhas, e ele chega até o arraial, a primeira coisa que Davi faz é perguntar como estão os seus irmãos. A primeira coisa que Davi faz é se preocupar com o próximo. Não foi perguntar quem já tinha pelejado, ou se alguém tinha morrido, se alguém tinha passado mal, se a família de Golias sabia que ele estava lá, ou ter contado para eles tudo o que aconteceu. Porque eu acredito que muita gente tem um significado diferente do que realmente significa altruísmo. Altruísmo é você fazer o bem para o próximo sem ter nenhum benefício para você. Por exemplo, nós em casa a gente gosta muito, muito de pão. Se nós pudéssemos, nós comeríamos pão, nós faríamos literalmente todos os dias. E vamos supor que eu venho até a padaria, e eu chegando na padaria eu vejo que tem um pão que o meu irmão goste. E eu compro esse pão e eu levo para ele. Nesse sentido assim puro, isso seria uma atitude altruísta. Só que o que muitas pessoas confundem é: você chega em casa, você fez tudo isso e fala, olha, Everton, eu fui na padaria, tá frio pra caramba, eu saí de casa, eu fui na padaria andando, cheguei na padaria, vi que tem o pão que você gosta, com creminho que você gosta, fiquei na fila, demorou pra caramba, aí eu fiquei depois na fila pra pagar, paguei com o meu dinheiro, o trajeto que eu fiz de casa até a padaria, fiz da padaria até a casa, toma, lindo, tá aqui o pão pra você. Não, isso não é altruísmo, isso não é nem bondade. Isso é puro egoísmo, pensando apenas em você. Que nós venhamos ter o coração de Davi, que nós venhamos ser altruístas e fazendo bem sem olhar quem. Fazendo bem sem olhar barreiras e sem pensar no seu próprio bem-estar, porque isso não é altruísmo, não é nem bondade. Que nós venhamos entender que o altruísmo e o egoísmo são escolhas. E as nossas escolhas dizem quem realmente nós somos. Então tenha sempre isso em mente, que você tem o poder de fazer o bem ou você tem o poder de fazer o mal. Você tem o poder de abençoar o seu irmão com amor e com carinho, ou você tem a oportunidade de abençoar o seu irmão querendo alguma coisa em troca.
Tenha sempre isso em mente. Altruísmo é fazendo bem para o próximo sem pensar em você. E aqui, agora, eu quero falar de uma quinta ferramenta na vida de Davi. Depois que ele chega ao arraial, que ele vê que os seus irmãos estão bem, que ele vê que está tudo certo, Davi, ele tem coragem e ele tem atitude. Isso são coisas extremamente importantes na vida do cristão. Coragem e atitude. E aqui a gente vai ver, depois de alguns versículos, que até mesmo essa atitude altruísta que Davi teve não foi muito bem reconhecida pelos seus irmãos. Eles acharam que Davi estava querendo se aparecer, ou que Davi tinha segundas intenções, mas isso não entrou no coração de Davi. Isso não fez com que Davi mudasse a personalidade dele. E que nós venhamos ser assim, que aquilo que nós venhamos fazer para o nosso próximo, que se o nosso próximo não entenda aquilo que nós fizemos, mas que isso não venha mudar quem nós somos. Porque o bem que nós fazemos para o próximo, não importa da maneira que ele vai receber, não importa do jeito que ele vai pensar. Se você tem uma atitude boa para fazer, faça, porque você é bom, não esperando ser reconhecido. E aqui a gente vai ver que os irmãos de Davi pensam ruim contra ele. O que você está fazendo aqui? Não é nem lugar de você estar. E as pessoas começam a contestar Davi. O que você está fazendo aqui? E vendo, como eu falei, que Davi, ele era um homem de baixo porte, que ele não era assim, não se sobressaía tanto quanto os seus irmãos. Davi, ele não tinha o perfil de um homem de guerra. Davi não tinha perfil de um homem guerreiro que ia para a batalha, que ia na frente, aqueles homens grandãos que você fez e fala, não, esse vai lutar muito. Não, Davi não tinha essa característica de guerreiro, mas ele tinha a característica de vitorioso. Porque não importa o que as pessoas falavam ao redor dele, não importa o que acontecia ao redor dele, a personalidade de Davi, quem ele era puro, era genuíno, não era de acordo com as circunstâncias ao redor dele. Então a gente vai ver que Davi, ele ignora completamente tudo isso, até mesmo o físico dele, porque ele não era um homem de guerra, ele ignora o que os seus irmãos estão falando, ele ignora o que as pessoas estão dizendo, não, você não vai conseguir, o que você está fazendo aqui? E Davi, ele tem coragem e atitude para dizer, não, eu vou tomar frente, eu vou porque o meu Deus está comigo, eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Deus dos exércitos. E aí aqui a gente vai ver que Davi, ele diz assim, no 32, ele diz Davi a Saul, não desfaleça o teu coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando veio um leão e um urso, eu os tomei das ovelhas do meu rebanho. E eu saí após ele e o feri, e o livrei da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, eu lhe lancei a mão sobre a barba, o feri e o matei. Assim como eu feri o leão e este urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E aqui nós podemos ver que Davi, ele estava preparado, mesmo que ele não tinha o perfil, ele estava preparado. E como estou eu, como está você? Muitas vezes o Espírito Santo ministrou no meu coração, muitas vezes as pessoas pedem coisas que não estão preparadas para receber, e é por isso que não recebem. Ou recebem e perdem porque não estavam preparadas. Uma pessoa que ora e fala, Senhor, me leva para o campo missionário, Espírito Santo, eu quero pregar a sua palavra em tal lugar, eu quero ir lá, eu quero. Mas você tem ministrado na palavra do Senhor? Você tem tido entendimento daquilo que você está lendo? Se alguém parar você e te perguntar alguma coisa, você vai estar pronto para responder o que a pessoa te perguntar? Se você não estiver, então não está preparado. Ou se você ora e fala, Senhor, eu quero ir para tal país, eu quero morar lá. Tá, mas você aprendeu a língua local? Você aprendeu os costumes? Você aprendeu um pouco da cultura? Não. Então não está preparado. Uma pessoa que ora e fala, Senhor, eu queria tanto casar, eu queria tanto uma esposa, eu queria tanto um esposo, mas quando recebe, não tem estrutura suficiente para manter o relacionamento.
Ou pessoas que oram por uma porta de emprego, Senhor, eu quero muito esse trabalho, eu quero. E quando tem a oportunidade na entrevista de emprego, não está preparada, não consegue dar tudo de si, o nervosismo toma conta, não está preparado. E nós venhamos entender isso, que muitas coisas ruins aconteceram na vida de Davi. Esse urso e esse leão era para ter matado Davi, literalmente. Mas ele teve coragem e ele teve atitude para ir contra aquilo que chegou a ele. E que nós venhamos entender que as situações ruins das nossas vidas nem sempre é para nos matar. Que as situações ruins que chegam até nós, às vezes é o Senhor querendo nos ensinar ou nos preparar para aquilo que chegar lá na frente. Nós estamos preparados. Para quando, imagina se Davi tivesse deixado as ovelhas de lado, corrido e deixado o urso e o leão devorar tudo. E ele chegasse até o arraial e visse o filisteu, da mesma velocidade que ele foi, ele voltaria para casa, porque ele não teria coragem. Mas quando o urso e o leão chegou, ele falou, não, as minhas ovelhas, é minha responsabilidade. Eu vou lutar e eu vou defender ela. E que nós venhamos entender que aquilo que nós poderíamos achar que é para nos matar, ou que é para nos entristecer, ou que é Deus castigando a gente, ou que nós fizemos alguma coisa errada, não. Às vezes é só Deus querendo te ensinar para que aquilo que você está pedindo, no momento que aquilo chegar, você vai estar preparado para receber. Porque se o Senhor der agora da forma que está, você vai perder. Você não vai usufruir daquilo que o Senhor tem para você. As ferramentas estão nas nossas mãos, mas não são todos que sabem como usar uma chave de fenda, não são todos que sabem como usar um martelo, mas se você se preparar, se você estudar, se você entender como aquilo funciona, se você entender a velocidade que você tem que bater um martelo, se você entender a velocidade ou o lado que você tem que girar a chave, você vai conseguir usar. Mas se você olhar e falar, não consigo, você nunca vai ter, você nunca vai usufruir 100% daquilo que era para ser seu. E como diz lá em Provérbios que eu li, que eu disse que casaria muito bem, a vitória é incontestável, ela sempre vai vir do Senhor. O Senhor é o general de guerra, o Senhor está na frente, mas quando chega o dia da batalha, o cavalo está preparado, o guerreiro está preparado. A vitória é do Senhor, isso é incontestável, sempre vai ser dele. Mas o dia mal chegar, no dia que a aflição apertar, no dia que a tristeza bater, você vai estar preparado para receber aquilo, você vai estar preparado para lidar com aquilo. E como você temos reagido às situações que têm chegado nas nossas vidas? Será que nós temos tido coragem e atitude suficiente para encarar aquilo, para nos fazer crescer, para nos impulsionar, nos levar a outro nível? Como tem sido a minha coragem, como tem sido a sua atitude? E aí aqui nós vamos agora para uma 7ª ferramenta na vida de Davi, que é o reconhecimento e a gratidão. No 37 vai dizer assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e as do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e que o Senhor seja contigo. E essa é uma das atitudes principais nas nossas vidas, que é de reconhecer que tudo vem e tudo volta para o Senhor. Nada vem das nossas mãos, nada vem de mim, nada vem de você. É tudo do Senhor e tudo para o Senhor. E é por isso que Davi obteve vitória, porque ele tinha as ferramentas, ele sabia como usar, mas ele também tinha a humildade o suficiente para ser grato e entender que tudo aquilo só foi possível por causa do Senhor. E eu vejo aqui também que Davi, ele tinha muita fé. Essa atitude de gratidão e de reconhecimento também casa muito com fé. E fé, na verdade, é um assunto, eu acho que um pouco polêmico às vezes, por causa de um texto específico, que eu gostaria de ler com os irmãos. Que está lá em... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não anotei. Em Mateus 13. Eu já vi muitos irmãos dizerem que nós devemos ter fé, que nós devemos acreditar naquilo do Senhor, mas afinal de contas, ter fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente? Vamos ler o que está escrito. E nesse momento agora, é o momento de eu ser igual ao meu pai. É o momento de dizer que, pelo amor de Deus, não diga que está escrito na Bíblia o que não está escrito. E leia o texto para você entender o contexto. Então vamos ler lá o que está escrito.
Em Mateus 13, 31 e 32, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que de um homem, pegando dele, semeou no campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então vamos lá, o que Jesus está querendo dizer através dessa parábola? Jesus está querendo dizer que o grão de mostarda é sim um dos menores grãos e quando cresce se torna uma árvore grande. Mas isso não quer dizer que você tem que ter uma fé pequena, que você tem que ter uma fé mínima. Porque o poder de prosperar não está nas suas mãos. O poder de prosperar está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas isso em momento nenhum significa que você tem que acreditar pouco, que você tem que trabalhar pouco, que você tem que ter pouca fé. Aquilo que você tem nas mãos do Senhor se torna suficiente para crescer e para prosperar de uma forma que você jamais imaginou. E isso foi na vida de Davi. Ele tinha fé o suficiente, mesmo que não fosse muito para as pessoas ao redor dele, porque estavam desacreditando dele, mas Davi sabia que aquilo que ele tinha, mesmo que fosse pouco, aos olhos humanos, quando estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo, aquilo se torna muito. Então, que nós venhamos sempre entender isso, que aquilo que está nas nossas mãos, mesmo que aos olhos humanos não seja suficiente, o poder da prosperidade está sempre nas mãos do Senhor. E não compete a você dizer o que é muito ou dizer o que é pouco. Tenha fé e acredite que o Senhor vai fazer, isso é o suficiente. E Davi, ele teve coragem, atitude e fé. E falou, não, eu vou, porque eu vou no nome do Senhor Jesus Cristo. E o meu Deus que me livrou do leão e me livrou do urso, ele vai me livrar da mão desse filisteu. E é muito maravilhoso a gente ver que Davi também, ele tinha muita autenticidade. Davi, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele ia. Como eu falei mais uma vez, as circunstâncias ao redor dele, nada disso impediu que ele fosse rumo ao seu objetivo e interferisse na personalidade e no caráter de Davi. No 38, a gente vai ver que Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, eu não posso andar com isso porque nunca experimentei. Então Davi tirou tudo aquilo de sobre si. E aí o 40 diz, e tomou o seu cajado na sua mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro, pô-los no alforje de pastor, e os lançou a sua mão à funda, e foi aproximando-se do filisteu. Aqui agora nós vamos ver 4 ferramentas literais. Primeiro nós falamos das ferramentas não palpáveis, as ferramentas que são características da personalidade, que são atributos espirituais na vida de Davi, que também são ferramentas importantíssimas. E agora nós vamos ver as ferramentas palpáveis, as ferramentas que nós podemos ver. E antes de falar dessas ferramentas, eu quero falar sobre a autenticidade de Davi. Davi ali, esse eu acho que foi um dos momentos mais que ele poderia ter feito uso do que ele quisesse do reino. Ele poderia pedir, mandar e desmandar que o rei ia dar, porque ele tinha se proposto a lutar. Nenhum dos guerreiros do rei estavam todos aflitos, estavam todos temerosos, e ninguém, absolutamente ninguém, teve a coragem. Davi foi o único. Então eu acredito que se Davi pedisse, o que ele pedisse, mesmo se o rei não tivesse, ele ia mandar buscar no reino vizinho, ele ia mandar fazer, mas ele daria a Davi. Mas Davi preferiu ser autêntico, Davi preferiu acreditar nele mesmo e ser quem ele era. E que nós venhamos ser assim, porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Aquilo que tem chegado até você é realmente do Senhor? Aquilo que você tem aceitado é realmente o que o Senhor tem para você? Aquilo que você tem trazido para dentro da sua casa, você tem consagrado ao Senhor? Isso é uma coisa que eu sempre aprendi com os meus pais, que independente de onde eu estiver, que independente do que eu receber, do que eu comer, do que eu pensar, em tudo, primeiro eu tenho que render graças e apresentar ao Senhor. E aquilo que tem chegado até você, o que você tem feito? Será
Será que você tem aceitado manjares que não é para você aceitar? Será que você tem ido a lugares que não é para você ir? Será que você tem falado com pessoas que não é para você falar? E que isso fique para a meditação dos irmãos. E que isso também seja um estalo na nossa vida de autenticidade. Como eu falei, Deus usa as pessoas de uma forma muito singular. Eu queria, sim, ser muito usada. E usada da forma que Deus usa o meu pai, que Deus usa a minha mãe. Que eles têm uma conexão maravilhosa com Deus e aquela coisa. Mas a forma que Deus me usa, eu sou feliz assim também. Porque para eu ser uma serva do Senhor não significa que eu tenho que falar exatamente como o meu pai fala. Para eu ser uma serva do Senhor Jesus Cristo não significa que eu tenha que ser exatamente como o meu irmão é. Nós temos que ser autênticos e temos que acreditar naquilo que nós temos. Não quero copiar fulano, não quero ser igual a ciclano, não quero aparecer. Eu digo até mesmo fisicamente, tem pessoas que ficam tão fixadas nisso. Eu tenho que usar o mesmo sapato que o pastor ciclano. Se eu não usar a mesma gravata que o pastor compra naquela loja, Deus não vai ouvir minha oração. Que você seja autêntico e entenda que isso não vai influenciar em nada, que aquilo que Deus deu para você é único e característico seu. Então faça bom uso das ferramentas e daquilo que Deus tem dado a você. E aí, chegando nas ferramentas palpáveis, nas ferramentas humanas feitas por humanos, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para entender. Mesmo vendo várias pregações, desde que eu sou criança, pela glória do Senhor Jesus Cristo, eu cresci no lar cristão. Já ouvi essa palavra inúmeras vezes, mas eu falei, Senhor, tá, mas ministra no meu coração uma coisa diferente, porque esse é o real significado de que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Se nós lermos esse versículo hoje, o Senhor vai ministrar uma coisa nos nossos corações, e se nós lermos amanhã o mesmo versículo, o Senhor vai ministrar uma coisa diferente nos nossos corações. E aí aqui a gente vai ver que Davi pega o cajado, o trava-língua, 5 seixos do ribeiro, o alforge e uma funda. E aí eu falei, Senhor, ministra no meu coração algo novo para a sua igreja. E eu pesquisando, e eu vi um estudo do pastor André Caucione. E eu falei, Senhor, quando eu comecei a ler e ver da forma que o Senhor se revelou através dessas ferramentas, eu falei, Deus, o Senhor é muito maravilhoso. É muito lindo ver a forma que o Senhor diz em versos tão simples, em palavras tão simples, tem um significado tão grande, tão tremendo. E aqui o cajado, nós podemos ter vários significados e várias explicações para o cajado. Todas essas ferramentas, vale lembrar, que são ferramentas usadas por pastor de ovelhas. Todas elas. E o cajado, o pastor de ovelha, ele usa para quando a ovelha está indo um pouco mais longe, para pegar, trazer para perto. Ou para dar um peteleco quando alguma está indo mais longe. E da mesma forma é o Senhor com o cajado nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Então, muitas vezes, a correção do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, muitas vezes não, todas as vezes, a correção do Senhor é necessária nas nossas vidas. E muitas vezes, às vezes a gente não entende a correção do Senhor, mas é para o nosso bem. E o cajado também, ele é o símbolo da autoridade do pastor de ovelhas. E eu vejo esse símbolo de autoridade como o próprio Deus tomando a frente daquela batalha. Era o próprio Deus tendo autoridade dizendo, vai Davi, porque não é na sua força, é na minha força. Eu sou o próprio Deus, eu sou o pastor dos pastores e eu estou aqui para tomar autoridade sobre essa peleja, sobre essa batalha. E assim é o Senhor nas nossas vidas, nas situações difíceis ou até mesmo nas situações que a gente nem imagina que pode acontecer, o Senhor vem, o Senhor toma autoridade. E como meu pai falou, eu já citei na sexta-feira, mas o Senhor sempre se mostra de uma forma tão poderosa na minha vida, e é o que eu sempre digo, não é que Deus tem cuidado diferente com as pessoas, ou Deus cuida mais de um, Deus fala mais com um do que com o outro, não. Mas também a forma do Senhor falar e tratar com os seres humanos é muito singular. E nessa semana eu recebi uma notícia maravilhosa e que nada mais nem nada menos foi o cumprimento da própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele falou aqui nessa igreja, nessa cadeira que eu estou sentada, com esse microfone que eu estou usando e para essa câmera que eu estou falando. Na sexta-feira retrasada,
o Senhor ministrou uma palavra muito poderosa através da vida do nosso pastor, falando sobre Gileade e sobre o filho de Gileade. E o Senhor falou muito especificamente, Luciana, nessa palavra, de que o Senhor faria lembrar o nome de pessoas. E o Senhor fez isso numa situação totalmente contrária, numa situação totalmente reversa ao que nós estamos vivendo agora, a situação que nós estamos vivendo, e o Senhor mostrou a autoridade dele, o Senhor mostrou o poder dele através da minha vida. E nessa semana eu recebi uma notícia dizendo que na minha agência lá em Londres, eles fizeram uma lista, 2 listas. Uma lista das pessoas que teriam prioridade para voltar e uma lista das pessoas que não teriam prioridade para voltar. E eu estava na lista das pessoas que precisavam voltar com urgência. O Senhor fez eles lembrarem do meu nome. O Senhor tomou autoridade, o Senhor tomou a frente da batalha, porque é um momento contrário, é um momento que nós estamos vivendo uma pandemia, é um momento que muitas pessoas estão sofrendo, mas que o Senhor Jesus Cristo mostra o cuidado dele nos mínimos detalhes. E é isso que eu digo, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo ao seu redor, se o Senhor está na frente, se o Senhor tem autoridade sobre a sua vida, vai acontecer. E foi assim na batalha. O Senhor falou: Davi, ignora tudo que as pessoas estão falando, Davi. Fecha os seus olhos carnais, abre os seus olhos e seus ouvidos espirituais, porque eu estou falando com você e eu sou o próprio Deus lutando por você. E assim nas nossas vidas é o próprio Deus lutando por mim, lutando por você. Com os olhos humanos é simplesmente impossível de voltar, porque agora, infelizmente, o Brasil é um dos epicentros da doença do coronavírus. Se eu não me engano, agora nós somos o 2º maior país com o número de infectados e alcançando o número de mortos em relação aos outros países. Isso é uma situação que me entristece muito, porque o Senhor tem me ensinado a ser patriota, a amar a minha nação, a amar a terra que o Senhor me deu. E nessa situação que nós estamos vivendo agora, de que o Brasil, infelizmente, é um dos maiores números de infectados, muitos países estão fechando as fronteiras para o Brasil. Muitos países não estão mais recebendo pessoas vindo daqui. E eu falei: Senhor, quando eu recebi essa notícia de que os Estados Unidos e mais alguns países europeus, alguns países asiáticos, tinham fechado completamente a borda para o Brasil, sem expectativa nenhuma de quando ia abrir, eu falei: Senhor, eu descanso em Ti e eu coloco a minha fé nas Tuas mãos, porque eu sei que a Tua vontade vai ser feita, e a vontade do Senhor foi feita. Vendo com os olhos humanos, era simplesmente impossível disso acontecer, de eles aceitarem me receber. E outra situação impossível de acontecer é conseguir um voo, porque está tudo fechado. Se ninguém está aceitando, como que vai? Mas as coisas de Deus, ninguém explica. As coisas do Senhor Jesus Cristo são boas, perfeitas e agradáveis o tempo todo. E o nosso Deus, Ele cuida de nós. Quando você confia no Senhor, quando você coloca todas as suas aflições nas mãos do Senhor Jesus Cristo e dá autoridade a Ele, Ele toma conta da luta, Ele toma conta da batalha. Aqui agora nós vamos para os 5 seixos de Ribeiro. 5 pedras, vamos falar que é mais fácil, que é quase um trava-língua, é difícil de sair. 5 pedras do Ribeiro. E aqui nós temos 3 significados diferentes. Não 3 significados, 3 situações diferentes, que são o número 5, que são as pedras, e que são o ribeiro. Por que tinha que ser necessariamente nessa ordem e necessariamente nessa quantidade? E é bem verdade que na Bíblia, muitas vezes os números, eles passam batido. E também isso não quer dizer que a gente deve espiritualizar todo o número que aparece na Bíblia, mas também não significa que a gente deve ignorar todos os números que aparecem na Bíblia. Então aqui o número 5, e isso foi através do estudo do pastor Daniel que eu vi, e eu falei: Senhor, como isso é maravilhoso. Eu jamais, nunca ia imaginar isso na minha vida, e é muito lindo. E aqui o número 5, alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que Golias tinha mais 4 irmãos e que Davi estava preparado para, se caso um dos irmãos aparecesse para tomar as dores, ele já estava preparado com as 5 pedras, um para cada. Mas aqui o pastor Daniel, ele trouxe um significado espiritual de por que 5 pedras. E nada mais é do que o
próprio Jesus. Tanto o número 5 quanto a pedra. E se a gente for ver o contexto, não casa muito bem, porque Jesus foi nascer muitos anos depois. Jesus foi aparecer muitos anos depois, mas Jesus faz parte da linhagem de Davi. E aqui nós vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6. Diz assim: E se nos deu, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, ali nada mais é do que também nós reconhecemos que Jesus, Ele é a pedra que nós estamos estruturados. Jesus é a rocha que nós temos a nossa fé. Então, ali nada mais é do que o próprio maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Jesus maravilhoso que nós servimos. Porque Jesus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes e Ele está presente nas nossas vidas através de tudo que acontece. Através de tudo que acontece nas nossas vidas. E aí aqui nós vimos que nós entendemos o significado do número 5, nós entendemos o significado das pedras, que é o próprio Jesus, e por que tinham que ser do ribeiro. O ribeiro nada mais é do que um vale fundo, que tem água, um movimento de muitas águas e muitas pedras, muitas rochas, muito grande. E para Davi ter tido essas 5 pedras necessariamente obtidas do vale, mostra que Davi tinha estrutura. Mostra que Davi desceu até o vale, e descer o vale é difícil. Descer até o vale, figuramente dizendo, como humanos, descendo num vale é muito difícil, porque tem coisas pontiagudas, escorrega, tem água, tem rocha, tem pedra. E isso também trazendo para a nossa vida espiritual. Tem momentos que nós vamos precisar descer no vale. Tem momentos que nós vamos precisar reconhecer e ter humildade para descer até o vale, entender tudo o que é preciso, se humilhar, descer até lá embaixo e voltar com uma vitória, e voltar com uma estrutura. E aqui a gente pode ver que Davi, ele é humilde e ele tem uma estrutura muito forte, porque para você descer até o vale e você pegar essas pedras, humanamente é muito difícil. E Davi tinha essa estrutura, Davi tinha essa força, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E que nós venhamos ter essa estrutura de descer ao vale quando preciso. Porque das duas uma, ou o Senhor nos leva no vale porque nós temos estrutura para aguentar, ou o Senhor nos leva no vale para adquirir estrutura. E aí aqui nós vamos agora entender o significado do alforje. O alforje nada mais é do que uma sacola, uma bolsa dos pastores, que eles usam geralmente entrelaçada aqui, o que a gente chamaria de uma pochete hoje em dia, só que ela era feita de couro. E todos os pastores de ovelhas usavam esse alforje. E dentro desse alforje era o lugar para eles ter o seu mantimento, para eles ter o alimento deles. E trazendo para o lado espiritual, mostra que para Davi ter tido a atitude e a coragem de ir até a batalha, ele tinha vida com Deus, ele tinha o alimento espiritual. Ali ele estava carregando o alimento carnal, mas mostrava que ele também tinha alimento espiritual, que ele tinha crédito com Deus, que ele tinha relacionamento com Deus. E na palavra de domingo retrasado, o Senhor falou muito ao meu coração, através da vida do Everton, e ele explicou um texto que sempre ficou muitos anos, 24 necessariamente, martelando na minha cabeça, e eu nunca entendi completamente o significado desse texto, que é quando Jesus está no julgamento final, e as pessoas que estão à esquerda de Jesus, ele dirá para essas pessoas: afasta-te de mim porque eu não te conheço. E eu fiquei pensando,
mas Jesus vai desconhecer as pessoas ou Jesus vai ignorar? Tudo bem que eu sempre tive o entendimento de que são pessoas que não tiveram uma vida com Deus, que não trabalharam para Deus da forma que devia e de que não estaria no reino do Senhor Jesus Cristo. Mas por que o Senhor diria que não conhecia essas pessoas? Para mim não fazia sentido até domingo passado. Eu aceitava, porque está na Bíblia, eu creio, em nome de Jesus, amém. Mas eu nunca tinha tido 100% do entendimento. E através da vida do Everton, o Espírito Santo ministrou que o original da palavra relacionamento o original da palavra conhecer é relacionamento, é intimidade. E era isso que Jesus estava dizendo, que o Senhor dirá para as pessoas que estiverem à direita dele, que o Senhor nos livre em nome de Jesus, porque todos seremos salvos em nome de Jesus. Mas ali Jesus está dizendo, você não vai entrar no reino comigo porque você não teve relacionamento, você não teve intimidade comigo. E aqui a gente pode ver que é o oposto na vida de Davi, que Davi ele tinha muita intimidade, ele tinha muito relacionamento com Deus, e que venha a ser assim nas nossas vidas, que nós venhamos servir ao Senhor, não de falar, mas de conhecer, de fechar os nossos olhos e de sentir a presença do Senhor Jesus Cristo, de os nossos ouvidos espirituais serem atentos para aquilo que o Senhor está falando das nossas vidas. Que nós venhamos ter relacionamento com o Senhor, de falar, Pai, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu auxílio, eu preciso da sua presença. E no momento em que a gente nem terminar essa oração, pelo poder da fé, que a gente sinta o abraço espiritual, porque isso é intimidade, é você pedir e o Senhor atender, é você orar e o Senhor responder. E que nós venhamos ter o nosso alforje espiritual 100% carregado, que o nosso tanque espiritual venha estar sempre cheio, no talo, de oração, de vida com Deus, de presença, de autoridade no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui agora nós vamos para a última ferramenta, que é a funda. E a funda é um objeto considerado relativamente simples. Eu já vi muitas pregações, muitas pessoas dizerem que é sim um objeto muito simples, um objeto que não tinha valor, um objeto isso, um objeto aquilo, mas que na verdade Deus sabe o que faz o tempo todo, e por isso Ele é Deus. E uma funda, na verdade, eu fui pesquisar, e quando ela é bem usada, na distância certa, com a pedra certa, uma funda boa, ela pode alcançar mais de 100 km por hora. Que é muito mais do que muitas balas em arma hoje em dia. Então a gente pode ver que o trabalhar do Senhor Jesus Cristo não é tão simples assim quanto parece. Nos olhos humanos, aquilo que nós temos parece tão simples para as pessoas. Aquilo que a gente fala, muitas vezes a gente pode achar que a nossa saudação é tão simples. A gente pode achar que a Tamires fala tão bem, eu fico com tanta vergonha de vir aqui. Ou que a dona Sueli canta tão bem que eu fico com vergonha de cantar. Mas não, aquilo que é simples para você, o Senhor, Ele faz o extraordinário. Aquilo que parece pouco para você nas mãos do Senhor Jesus Cristo, isso é infinitamente maior do que você imagina. E isso eu vejo também lá em 1 Coríntios, eu amo de paixão esse texto, e explica perfeitamente o significado da funda. No capítulo 1, no versículo 25, vai dizer que a loucura de Deus, ela é mais sábia que as dos homens. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Então entenda que o Senhor na sua vida não é pela sua força, não é pelo que você faz, não é pelo que você acha, é pelo Senhor, porque o que você acha que é pouco, o que você acha que é insignificante, isso nas mãos do Senhor, Ele transforma infinitamente mais do que você imagina. Aquilo que você acha que é a sua saudação aqui, que você só fala que Deus é bom, o diabo não presta, obrigado Senhor pela minha vida, por abençoar a minha família, isso pode chegar até o ouvido de alguém de uma forma tão linda e tão poderosa e falar, o Senhor falou comigo através daquela saudação simples. Então nunca menospreze aquilo que o Senhor deu para você, nunca menospreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque Ele sabe o que faz, e mesmo que hoje não faça sentido, lá na frente você vai entender o porquê. E não é nem necessário dizer sobre o momento da batalha
Eu acredito que eu encerro por aqui, porque vendo que um homem que tinha tantas qualidades, um homem que tinha tantas ferramentas, e mais do que as ferramentas que ele tinha, a gente viu que Davi sabia usar todas elas, uma por uma, ele sabia tirar o proveito total, ele sabia extrair 100% daquilo que ele tinha. Davi sabia reconhecer que tudo vem e tudo é para o Senhor Jesus Cristo. Davi sabia reconhecer que o lugar dele era lugar de servo, era lugar de fazer o que o Senhor mandava, na hora que o Senhor mandava, do jeito que o Senhor mandava. Então, tendo todos esses atributos, é óbvio que o Senhor Jesus Cristo tomaria a frente e que a batalha seria ganhada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que em momento nenhum, depois dessa batalha, a honra vai para Davi, a glória vai para Davi. Davi é sim muito citado, ele é sim lembrado, como hoje, como um homem que serviu o Senhor Jesus Cristo, como um homem que soube reconhecer e fazer uso de todas as ferramentas que o Senhor deu. Mas em nenhum momento ele se engrandeceu sobre isso. Em nenhum momento ele se quis tirar vantagem sobre isso. Ele sempre reconheceu o lugar dele no vale, descer quando for preciso, entender quando for preciso, calar quando preciso, agir quando preciso. E que nós venhamos ter todas essas ferramentas nas nossas vidas. Que nós venhamos ser obedientes, que nós venhamos ser proativos. E que nós venhamos saber usar tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nada acontece em vão e o Senhor não dá nada em vão para ninguém. Então saiba entender o que o Senhor colocou na sua vida e saiba usar isso 100%, de uma forma que você consiga engrandecer o Senhor através disso e abençoar outras pessoas através da sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo e eu espero que essa palavra tenha falado pelo menos um minutinho ao coração de vocês. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe minha filhota. Aleluia, Jesus. Em casa lá é terrível, né, amados? Terrível no bom sentido, né? Que quando junta a Aline, Everton, Fernanda, Mariane, Sônia, eu pra falar, e fica tudo ali. Aí eles ficam falando, eu fico só de lado. Daqui a pouco eu entro, né, amado? Peraí. E é uma bênção. E Deus tem nos ensinado, queridos. Deus tem ensinado, Deus tem capacitado a minha família, a mim. Nós estamos aprendendo. E o Senhor tem moldado as nossas vidas. Louvado seja Deus. As pequenas lá, as filhas do Alex, até a pequenininha, né, amado? Já sabe louvar, né, amado? A Marininha, em todos os hinos que a Fernanda canta, ela já sabe, né? O Everton, ele fica aleluia, 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 e fica lá. É só chegar perto dele, já começa um aleluia, 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 e vai aleluia, né? Então isso é muito bom, queridos. Aleluia. Que Deus possa abençoar. Tenho certeza, amados, que todas as vezes que eu trago uma palavra aqui, o Espírito Santo fala no meu coração. O Espírito Santo fala a respeito dessa obra, querido. E o que o Senhor, que o Espírito Santo, aleluia, vai fazer, amado, neste lugar. Aleluia. A glória do Senhor vai ser manifesta mais ainda do que já é. Mas nós temos que ter, amado, nosso coração desprendido das coisas humanas e olhar para Deus. Mais de Deus e menos de mim, amado. Mais de Deus e menos de nós. Aí o Senhor, Ele vai fazer um ajuntamento de pessoas aqui adoradoras, intercessoras, e milagres e prodígios vão acontecer. Eu fico preocupado, a gente fazendo aqui o templo aqui do lado, né, o tamanho, né, mas talvez fique pequeno em nome de Jesus. Vamos profetizar que vai ficar pequeno em nome de Jesus. O Senhor vai soprar, amado, o nome desse ministério. Se o Senhor tiver que me arrancar, o Senhor vai arrancar. Se eu tiver que me poldar, vai me poldar. Se o Senhor tiver, amado, que fazer coisa grande, vai fazer, querido. Aleluia. Se o Senhor tiver que tirar quem for, Ele vai fazer. E eu tenho orado nesse sentido. E o Senhor, Ele vai agir, amado, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Quero agradecer você, meu irmão, você, minha irmã, que esteve em casa, que acompanhou o namorado da Mário Diano, estava acompanhando, aleluia, né, estava falando aqui, estava, amado, você vê, né, lá agora é 3 horas da manhã, e amanhã ele tem que estudar, amanhã não, hoje, né, para ele não é hoje já, né, que agora já é quase 5 horas da manhã, e ele está aí, me acompanhando. Deus te abençoe, Diano,
em nome de Jesus. O Senhor está preparando coisas grandes e firmes para a sua vida, a vida da Mari, em nome de Jesus, né? Como a Mari falou aqui, né, na sexta-feira retrasada, e eu só não falei para ela porque eu falei, não, Senhor, isso aí eu sei que vai acontecer. Mas o Espírito Santo falou assim, olha, o nome dela é um dos tais. Vou fazer lembrar o nome dela. E eu falei, Senhor, então eu espero em Ti. E eu não sabia. E ela contou aqui na sexta-feira, amado. Mas eu tinha certeza. Aleluia. Então, as palavras ministradas ao nosso coração, amado, tão posse. Talvez você não receba 100%, 50%, 20%, mas a parte que te coube, receba em nome de Jesus. O Senhor vai abençoar. Deus vai abençoar, amados, a vida dos irmãos que estão ofertando. Nós estamos devagar aqui nessa obra, mas o Senhor é bom, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Deus te abençoe, meu irmão que está em casa, minha irmã. Aleluia, irmã Lena. Louvado seja Deus. Deus abençoe Varoa. Deus abençoe irmã Márcia. Os irmãos da Assembleia de Deus aqui do Vila Júlia, que estão acompanhando, os irmãos de longe, os irmãos de perto. Deus te abençoe. Estaremos aqui de volta, querendo Deus e permitindo Deus. Quarta-feira, 7h30, tem oração, uma palavra de Deus ao meu coração. Sexta-feira também, né, às 19h30, oração, uma palavra. E domingo às 18 horas, oração e palavra. Aí, querendo, não sabemos o que vai acontecer ao longo da semana, aí, as perspectivas de abertura de alguma coisa ou não. Mas enquanto nós sabemos, continuaremos aqui com a live. Quero agradecer o Alex, Deus abençoe Alex. Alex ele tem se preocupado, amado, com a qualidade do som, né, com a qualidade do vídeo, né, áudio e vídeo é com ele tem implementado aí a página da igreja, do Facebook, do Instagram, do YouTube, né, você pode acompanhar por essas 3 ferramentas, tem sido uma bênção, Alex, graças a Deus, tem sido uma ferramenta que Deus tem usado aqui neste lugar, amados. E não somente aqui, ele também já foi lá na Assembleia de Deus, Vila Zerina, dos irmãos que está sempre aqui com a gente, fazendo os louvores. Foi lá, deu uma ajeitada no som deles, comprou isso, comprou aquilo, foi lá, colocou, também está 10, ficou bacana, ficou legal lá. Então, use, que Deus continue te usando nessa ferramenta que é, né, na informática, né? E futuramente nós estaremos aqui num templo maior e Deus vai dar condições, né, de a gente querer o que, irmão, precisa comprar isso, vamos lá comprar na Santa Efigênia, vamos lá em São Paulo, vamos comprar do bom e do melhor para a casa de Deus, amados. Este lugar, querendo Deus e permitindo o Senhor, vai ficar um templo lindo. Esse aqui que nós congregamos já é pequeno, amado, e é bonitinho, ajeitadinho, aconchegante. Fazemos tudo com primazia, para a glória do Senhor. Não é para a glória dos meus filhos, não é para a glória do grupo de louvor, né, da Tamires, da Ana, não. É para a glória do Senhor. Aqui não tem mais, não tem menos. Tem sim, amados, uns mais magrinhos, mais gordinhos, né? Aleluia, né? Mas o Senhor é bom, né, amados? Eu creio que e pior é isso, né, amados? Que esse isolamento, infelizmente, para as pessoas aí, não vai ser muito bom. Porque tem umas aí que vai sair com 80, 90 quilos, é só o sangue, né, amados? 70, né? Mas o Senhor vai dar graça, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma família muito grande aqui, né, amados? Que ajuda aqui bastante nessa igreja, né? Então, elas são, né? Aleluia, Jesus. Mas o Senhor vai dar vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Vamos orar em nome de Jesus? Eu quero orar pela minha irmã Helenilza, orar pelo meu irmão. Estive lá ontem, amado. Estamos fazendo aí o que podemos, mas o Senhor vai dar vitória. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Deus de misericórdia, toma a vida da minha irmã Helenilza, Senhor, o seu filho Samuel, o seu marido, Senhor, o irmão Roberto Bernardes. Toma, Senhor, a vida dos teus filhos em casa, cada uma das tuas filhas, dos teus servos. Guarda-os, cobre com teu sangue, Senhor. Abençoa os teus filhos que estiveram aqui nesta noite. Ó Pai querido, querendo Deus e permitindo o Senhor, estaremos aqui a próxima semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém, queridos?